Vale do Paraíba, também conhecido como Vale da Fé, tem sua história marcada por movimentos sociais e pelo desenvolvimento econômico brasileiro. Ele se estende ao longo da bacia do Rio Paraíba do Sul, que fica entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O ciclo do café foi o marco inicial das transformações culturais, artísticas e arquitetônicas que o vale passaria com o tempo. Essa história rica em detalhes e movimentos artísticos é contada por Percival Tirapelli, professor do Instituto de Artes da Unesp, através do livro Arquitetura e Urbanismo no Vale do Paraíba, do colonial ao eclético. Diferente dos estudos em geral sobre as fazendas de café da região, a obra de Tirapelli enfatiza a arte sacra que tanto caracteriza o vale e que floresceu ao lado das inúmeras manifestações religiosas. E o século XIX vai ser marcado pelo cultivo do café, trazendo para o vale, desde 1800 até 1870, uma riqueza incalculável, que se diz que nesse período o Vale do Paraíba é o cofre ou o tesouro do Império. E nesse período as cidades se ampliam e as igrejas vão ser embelezadas, aquelas primeiras igrejas que eram feitas de taipa de pilão, muito simples, no século XIX, elas serão ampliadas e colocadas novas fachadas, como se fosse um reflexo da própria sociedade, querendo mostrar a riqueza do vale. As pinturas de Thomas Ender e os traços de Julien Pallier foram fundamentais para que Tirapelli pudesse resgatar as origens das vilas vale-paraibanas. Para se recompor como as igrejas do Vale do Paraíba eram desde a sua construção, temos que recorrer aos desenhos de Thomas Ender, que ali passou em 1817. E ele desenhou a igreja de Areias e desenhou também a igreja de Guaratinguetá, uma igreja muito simples, em taipa de pilão, e que no final do século XIX ela começa a ser embelezada conforme as regras do ecletismo. Então ela recebe uma fachada grandiosa, com um grande triângulo, o frontão reto, mas cheio de frisos, 4 nichos com os apóstolos, e recebe também uma belíssima torre. E para se esconder esse período colonial, colocam-se platibandas em volta de toda a igreja. Dentro da igreja, que era de uma nave apenas, o historiador Saint-Hilaire, quando lá passou, reclamou que era muito escura. E depois, logo um período adiante, foram abertos arcos nessas espessas paredes, de uma tal maneira que houvesse uma luminosidade maior dentro da igreja. E se conservaram os 4 altares barrocos da nave, se fez 2 grandes arcos, fazendo com que a igreja parecesse uma igreja em cruz latina. E a Capela Mor foi ampliada, o antigo retábulo desmontado e remontado em uma capela mais profunda. Então hoje nós temos a Basílica de Santo Antônio, um dos exemplos mais importantes do barroco paulista, com os altares de São Miguel, de Nossa Senhora, isso com influência muito da talha fluminense. Essa influência vem através de Paraty, exatamente porque Guaratinguetá ficava na rota do antigo caminho do ouro, Rio de Janeiro, Paraty,
Guaratinguetá, São João del Rei, quando da descoberta das minas. E hoje ela recebe a figura de Santo Antônio Galvão, e é a igreja do Vale onde se concentra a peregrinação para esse santo, que é o protetor dos arquitetos de todo o Brasil. Mesmo sem projetos de arquitetos renomados, igrejas foram ampliadas, torres levantadas e fachadas ganharam ares monumentais. Foram acrescendo os corredores laterais, novas fachadas, e então com isso, ao invés de se construir novas igrejas, aproveitaram-se as estruturas da taipa de Pilão, que já eram muito grandes, e esse embelezamento já vai fazer parte de um pensamento que a gente chama de eclético, ou seja, em uma mesma construção você vai ter vários elementos arquitetônicos. No período imperial, as fazendas se avolumaram e as cidades ganharam palacetes. Já as igrejas foram reformadas e ampliadas ao gosto eclético. E no final do século XIX e começo para o XX, a gente tem que pensar que a igreja se liberta do Estado, há poucos padres, há poucos frades e freis nos conventos, e novas ordens religiosas chegam ao Vale do Paraíba. Salesianos, padres redentoristas, e esses padres então vão trazer um novo alento a essas igrejas que antes eram praticamente de uma ornamentação colonial e vão trazer uma ornamentação mais italianizada. Na segunda metade do século XIX, com a chegada da estrada de ferro, o urbanismo voltou a se modificar. As técnicas coloniais de taipa e pilão foram substituídas pela alvenaria. E depois, por fim do século XX, nós vamos ter uma volta ao período colonial, e isso a gente chama de período neocolonial, que vai até os anos 40, onde a gente tem igrejas como São José dos Campos, ou então Caçapava, igrejas novas já do século XX, dentro desse período. E, finalmente, a grande Basílica de Aparecida, já 1945, num sentido monumental, trazendo para o Vale o título que lhe é reconhecido como o Vale da Fé. A seguir, vamos conhecer a história da Basílica de Aparecida e saber como sua arquitetura foi pensada e construída. O Unesp Ciência volta já! O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida recebe por ano milhões de visitantes. A história da igreja da Basílica Velha de Aparecida está ligada ao encontro da imagem milagrosa em 1717, feita por 3 pescadores. Essa pequena imagem, feita por volta de 1630 em barro paulista, é obra do frei Agostinho de Jesus, que teria feito essa imagem no convento de Santana de Parnaíba. Uma família paulista foi para Minas. Essa pequena imagem é uma imagem de oratório, certamente com a cabeça quebrada
jogou-se essa imagem no rio, pois era assim que se fazia, e depois, milagrosamente, em 1717, ela é reencontrada. Ela fica durante um certo período na casa de pescadores, onde a gente conhece hoje como Porto de Itaguaçu, e depois ela vai para a igreja de Guaratinguetá. Muitos anos depois, então, começa-se a construir a capela de Aparecida, que Thomas Zender e Pallier deixam desenhos para que a gente veja como eram, e também passa Debré, por volta de 1827, e Debré, ao invés de desenhar a capela ou a arquitetura, ele mostra de uma maneira muito humana as pessoas indo até a capela da Aparecida para pedir socorro, para pedir as bênçãos da Virgem. A primeira igreja foi construída em 1745, no Morro dos Coqueiros, hoje Praça Nossa Senhora Aparecida, que acolheu multidões durante 145 anos. A segunda igreja, que é um acréscimo à primeira, foi inaugurada em 24 de julho de 1888. De estilo barroco, foi tombada como monumento de interesse histórico, religioso e arquitetônico em abril de 1982. Passado um certo período, viu-se que a capela era muito pequena e na metade do século XIX se construiu aquilo que hoje a gente chama de Basílica Velha. Foi construído por um cônego baiano em um período que já se faziam as igrejas ou ecléticas ou até neoclássicas, mas tem uma fachada de um barroco arcaizante. E o que é importante, ela é todinha feita em pedra, com muitos frisos e uma belíssima torre e um arremate bulboso de grande lavor artístico. E ela tem um adro totalmente fechado, e até esse período ela tinha uma praça central e a ladeira que hoje se chama Monte Carmelo. Então, era praticamente chamada de a Colina Sagrada. E existia só essa rua e uma rua outra lateral para se levar as pedras para se construir a igreja. Já a construção da Basílica Nova começou em novembro de 1955. O acabamento do santuário, o piso em granito e as obras de arte em azulejaria começaram em 2000 e tem previsão de término para 2017, quando será celebrado o jubileu dos 300 anos do encontro da imagem milagrosa de Aparecida. E nos anos 1945, encomenda-se para um dos autores mais importantes de arte sacra brasileira, da família do Benedito Calixto. O arquiteto desta família vai fazer uma grande peregrinação pelo mundo para saber como é que ele deveria fazer uma igreja para a Nossa Senhora. E o primeiro projeto recai sobre um templo existente nos arredores de Washington. Não aceita a proposta dos comerciantes em se fazer a nova basílica atrás dessa basílica velha. Os padres compraram um terreno em um outro morro, que é chamado Morro das Pitas, e lá então começaram a fazer o grandioso projeto da família Calixto, um arquiteto muito importante, cuja fama de se trabalhar para a igreja era desde o pintor Benedito Calixto. O estilo arquitetônico é neorromânico. Sua construção é em forma de cruz latina intercalada por uma cruz grega. É uma planta em cruz grega, quadrada, né?
onde você tem grandes arcos, grandes abóbadas e uma cúpula central. E só que essa basílica ficava um tanto quanto isolada do Morro dos Coqueiros. Então surgem dois morros, o Morro dos Coqueiros com a antiga basílica e o Morro das Pitas com a nova basílica. Com isso, fechou-se praticamente como se fosse um grande adro ao redor da Basílica Nova. Esse fechamento de muro e apenas uma função religiosa para esse espaço começa a ter um certo conflito. Você tem um espaço orgânico nas ladeiras da antiga cidade e um espaço totalmente organizado nessa nova igreja, algo que seria fechado, totalmente planejado. Para ligar a Basílica Velha ao Santuário Nacional, foi criada uma passarela. Porém, arquitetonicamente, a cidade vive esse conflito. Um local onde você tem a Basílica Velha e uma certa planejamento para você ver essa Basílica Velha subindo essa ladeira, que aos poucos ela vai surgindo, como se você estivesse subindo o Monte Sagrado e você tivesse a visão da igreja, onde você vai pagar a sua promessa, e hoje a Igreja Nova. O recorde de movimento no Santuário Nacional foi registrado em 2012, quando mais de 11 milhões de pessoas visitaram o local. Uma das maiores igrejas do mundo, né? E hoje em dia, revestida toda em granito, são 64 mil metros de granito que reveste o piso da igreja. Todo o interior da igreja tem estilo próprio, todo o projeto interno é do artista sacro Cláudio Pastro. Ele fez um projeto muito interessante porque ele descreve toda a Bíblia, toda a história sagrada, tudo contextualizado dentro da azulejaria do santuário. Todo o revestimento da cúpula é a árvore genealógica da igreja, né? E dentro desse contexto, ele explorou toda a fauna e a flora. E a igreja em si, ela é de uma dimensão enorme, que já está pequena. Falar do legado histórico é infinito, porque o mundo está descobrindo a Aparecida. Para preservar as características de imagens históricas, o trabalho de restauração é muito importante. A seguir, vamos conhecer os trabalhos feitos na igreja de Guaratinguetá, daqui a pouco no Unesp Ciência. Para preservar características e manter viva imagens históricas, a arte da restauração é fundamental. A restauradora Cristiana Antunes tem alguns trabalhos concluídos na igreja de Guaratinguetá, cidade conhecida por causa dos milagres de Frei Galvão. Bom, a restauração em imaginária sacra, a gente visa sempre resgatar o máximo possível da originalidade das peças, né? Sempre respeitando a história e também a passagem das imagens pelo tempo, né? A gente nunca pode alterar, nunca pode apagar a história de uma escultura. Aqui na catedral, a imagem de Santo Antônio Padroeiro foi restaurada em 2005, final de 2005 para início de 2006. É uma imagem de cerca de 1700, passagem para 1800, é uma imagem muito grande, muito pesada, ela tem 1,5 m de altura e uma parede de mais ou menos 8 a 10 centímetros de espessura. É uma imagem de barro cozido, é um barro avermelhado, bastante diferente do barro encontrado aqui na região, que é um barro mais cinza, e por isso também, né, a especulação de que ela tenha vindo do estado do Rio de Janeiro. Não existe uma documentação acerca dessa imagem. O nosso primeiro livro do tombo aqui de Guaratinguetá foi perdido.
Então, todos os estudos são feitos com base em estudos estilísticos e comparações com outras imagens de época, né? Essa imagem, ela era bastante diferente do que vocês veem hoje, né? Uma imagem completamente repintada. Existiam 2 camadas de tinta em cima dessa pintura original, né? Que é uma policromia bastante rica, com muita folhação a ouro. Ela é pintada toda a frente da imagem e o verso é liso, né? Justamente porque ela é uma imagem retabular, ela foi feita para ficar encostada no retábulo dentro do camarim e não ser vista de todas as faces, né? Então ela foi feita toda a decapagem dessas 2 camadas de repintura até que fosse encontrada essa. Embaixo dessa policromia eu ainda encontrei alguns resquícios de uma policromia mais antiga, lisa, só com um friso dourado no barrado do hábito do Santo Antônio. Então, a gente conclui, né, que é uma imagem ainda mais antiga do que se pensaria. Durante o processo de restauração, surgem algumas histórias engraçadas. A igreja é de 1630, era uma capelinha bastante simples, de barro, coberta de sapê. E com o tempo ela foi sendo ampliada cada vez mais. E não se sabe se essa imagem é do início da capela. Muito provavelmente é um pouco posterior, devido às dimensões dela. E quando a igreja, já a matriz, já se encontrava muito deteriorada, o padre na época, o padre Góes, ele quis substituir essa imagem por uma imagem de gesso, porque as pessoas julgavam que ela era bastante feia, né? Muito pesada, gordinha, robusta e repintada, não tinha nenhuma riqueza de detalhes. E na época o que era bonito eram as imagens de gesso mais modernas, né? Mais esguias, com o rosto mais bem acabado, mais definido, os traços mais delicados. E essa imagem centenária quase foi perdida em substituição por uma nova. Graças a Deus, as pessoas da comunidade foram contra e ele permaneceu. E em 52, a igreja passou por reformas e o padre, na época, o padre Geraldo, ele decidiu sair com a imagem para pedir esmolas para a igreja. No último dia que a imagem saiu, ao entrar na igreja, eles deceparam a imagem no tapa-vento, né? E durante a noite foi chamado um artista de Aparecida e ele colou a imagem, repintou e foi colocada no altar. Ninguém ficou sabendo do incidente. Dizia-se, né, que teria sido o Santo Antônio ter a cabeça decepada. Na verdade, com a restauração, eu pude verificar que quem teve a cabeça quebrada foi o menino, o Cristo, né, o menino Jesus. Ele tinha todo o pescocinho fraturado e estava colado errado, né? Ele tinha uma posição um pouquinho inclinada, né? E com a remoção da tinta, estava coberto com gesso, uma camada bastante grossa. Com essa remoção a gente conseguiu voltar ela ao que é o original, né? E devolver essa policromia riquíssima, que na época também causou bastante estranhamento, né? Porque as pessoas eram acostumadas com uma imagem pesada de planejamento todo marrom escuro, quase sem nenhum detalhezinho em dourado, quase nada, né? E eu consegui devolver para a comunidade uma imagem barroca muito rica. Outra restauração de Cristiana é o Cristo crucificado. É uma imagem recente, é do Marino del Fávero, talvez de mais ou menos 1930, e que ela tinha algumas áreas repintadas, os dedos do Cristo quebrado, e foi restaurado, mas a tradição da cidade, das pessoas entrarem, se benzerem, passarem as mãos nos pés, né? A gente teve de novo o desgaste que vinha acontecendo, né? Já faz parte da história da imagem, não tem como a gente resolver esse problema, né? Porque as pessoas querem entrar, querem se benzer e tocar aos pés do Cristo. Então, todo o restauro vai ser feito só para manutenção da peça, para que não se perca ainda mais, mas essa tradição permanece. O livro do professor Tirapelli tem sido uma leitura fundamental para conhecer as características históricas do Vale do Paraíba. Bom, o livro do professor veio a enriquecer ainda mais a história do Vale do Paraíba, né? Ele é um profundo conhecedor da arte sacra e do Vale. Ele morou em Aparecida, conhece quase, acho que muito mais do que a gente,
que é daqui do Vale. E isso veio trazer para a gente uma riqueza muito grande, porque ele concentrou em um único volume todas as informações sobre a arte sacra do Vale do Paraíba inteiro. Ele abrange todo o Vale do Paraíba. E o livro se tornou, mesmo antes de ser publicado, uma referência para os pesquisadores e para os estudiosos de arte sacra no Vale. E, além de tudo, ele ainda fala sobre o urbanismo. A gente consegue entender como que funcionou, né, o crescimento das cidades, que quase todas elas cresceram em torno da igreja matriz. Assim, o Vale do Paraíba retrata em seu precioso acervo artístico e arquitetônico um rico diálogo entre a lembrança do passado e a vitalidade do presente. O Unesp Ciência deste mês fica por aqui. Você pode ler essas e outras matérias na íntegra. É só acessar www.unespciencia.com.br. Até o próximo programa!